Olá, tudo bem? Aqui quem fala com vocês é o Júlio Batiste. Eu sou autor de diversos livros na área de informática e também criador do site juliobatiste.com.br. Nosso site é a sua sala de aula na internet desde maio de 2000. No site tem muito conteúdo gratuito, mais de 8.000 tutoriais e artigos sobre informática, e tem também a nossa loja com livros, e-books, videoaulas e cursos online na área de informática. Tem muita coisa boa, dá uma olhada lá, todo dia tem novidade. Eu criei esta série de 60 ou mais videoaulas para ensinar macros e programação VBA no Excel para quem é iniciante, para quem não sabe nada de VBA, para quem nunca programou em VBA. À medida que eu vou publicando os vídeos, eles ficam disponíveis nessa playlist aqui. É só acessar esse endereço, sempre vai ter a lista atualizada com todos os vídeos. E se você assistiu alguns vídeos, está gostando e quiser aprofundar os estudos, aprendendo desde o básico de VBA até a criação de sistemas profissionais completos com VBA, eu recomendo dar uma olhada nesse endereço para conhecer a nossa Universidade do VBA. Ela já tem muito conteúdo lá dentro e toda semana, sem exceção, eu adiciono novos vídeos. Dá uma olhada nesse endereço e no final desse vídeo eu vou falar também um pouco mais para você sobre a Universidade do VBA no Excel. Olá, tudo bem? Aqui novamente o Júlio Batiste, trazendo para vocês mais uma videoaula, nosso curso de macros e programação VBA no Excel. Nessa lição nós vamos estudar as funções para trabalhar com dados do tipo texto. Tá? E vai ter um exemplo prático completo mais no final desse módulo, que é lá do cálculo do dever do CPF, onde nós vamos usar essas funções, algumas dessas funções, vocês vão poder ver elas sendo usadas para resolver um exemplo prático, passo a passo. Nós vamos ver sintaxe e exemplo de uso das funções ASCII, CHR. CHR até a gente já utilizou em alguns exemplos. Lembra lá do CHR13, que envia um caractere de quebra de linha dentro do message box para poder fazer com que as linhas lá da mensagem não fiquem todas juntas, todas grudadas. Tem a função len, lcase, ucase, left, right, mid e string. São funções absurdamente simples de utilizar e úteis. Vamos seguir a mesma metodologia das lições anteriores. Eu vou lá, explico cada lição e dou um pequeno exemplo de código dentro lá do VBA. Vamos ao trabalho então. Vamos começar então com a função ASCII. A ASCII retorna o valor numérico do código ASCII2 para a primeira letra de uma string. Tá? O código ASCII2 existe uma tabelinha ASCII2 onde para cada código cada caractere, o A maiúsculo, A minúsculo, tem um determinado código. Você localiza facilmente indo no Google, pessoal, colocar lá tabela ASCII 2, você localiza facilmente essa tabelinha com o que é cada um dos códigos. Tabela ASCII 2 completa. Aqui tem um em PDF. Aqui, ó, tabela ASCII 2. Aí, ó. Para cada caractere tem, né, o seu respectivo valor. Caractere numérico, aqui, ó. O A maiúsculo é o 65, o B é o 66, e assim, o A minúsculo é o 97, e assim por diante. Então não tem, e outros símbolos, ó, cada um. E nós temos o símbolo 13 aqui, ó, que é o CR, que é o início de linha, a quebra de linha. O carriage return, retorno de carro. Essa expressão vem lá da época das máquinas de escrever, né? Para iniciar uma nova linha, o carro tinha que retornar para o início lá, para você poder, como é que era o nome daquilo? Datilografar lá na máquina de escrever, tá bom? Então tem essa função ASCII, que você passa para ela, por exemplo, um texto, ela retorna o código ASCII do primeiro caractere, ou você pode forçar o retorno de um caractere passando o número do código na tabelinha. Vamos ver alguns exemplos aqui no VBA. Vamos lá para a nossa macro teste. Opa! Muita janelinha aberta, às vezes eu me perco. Está aqui a nossa macro teste. Lembrando que como criar essa macro, como utilizar, isso aí tudo foi visto nas lições anteriores. Tá? Se você pulou lições, então volte por gentileza. Apaga o que tinha e vamos dar um exemplo bem simples aqui, ó. Message box ASCII, né? E vou passar como string para ela o meu nome, Júlio Batiste. E vou fechar. O que ele vai retornar aqui? O número do caractere
lá na tabelinha ASCII 2 para a letra J. Vamos ver? É o número 74. Agora, se você fizesse um pouquinho diferente, Maria Aparecida, ele vai retornar o número na tabela ASCII 2 para o caractere M, que é o 77. Ou você pode fazer o contrário, você pode passar o código para ele, por exemplo, 65, e ele vai exibir, ó, o código ou o caractere associado com esse, tá? Lá na tabela ASCII 2. O 97, tá? Retorna então para você esses você pode tanto passar um texto que ele retorna o número associado com a primeira letra, ou pode passar também uma posição que ele retorna a letra especificada. Muito bem, temos também a função, perdão, aqui eu fiz uma confusão. O ASCII, você só pode passar uma letra que ele retorna a posição. Para retornar o caractere associado é a função CHR. Então vamos corrigir. O ASCII só retorna o código ASCII 2 de um determinado caractere. Por exemplo, você passar para ele a letra, o X, tá? E aí ele diz, ó, o X é a posição 88. Ah, não, eu quero saber qual é a posição do número 7, lá na tabela ASCII 2. É a posição 55. Tudo bem. Se você quiser passar um caractere e saber qual a posição, aí é a função CHR. Aliás, se você quiser passar uma posição e saber qual o caractere daquela posição, é a função CHR. Você passa como parâmetro a função um número, recebe um número como parâmetro e retorna o caractere ASCII 2 daquela posição. Vamos ver aqui o exemplo. Quero saber qual é o caractere CHR, qual é o caractere ASCII 2 da posição 65 lá na tabela. Aí ele diz, é a letra A maiúscula. E da posição 99, é qual? É a letra C minúscula. E da posição 20, o que é? É esse caractere de sustenido. E da posição 13, quem que é? Por que ele está em branco? Porque é simplesmente um retorno de linha, não é um caractere específico. E da posição 100, quem é que é? É o D minúsculo, tá? Então o CHR você passa como parâmetro a posição lá na tabela ASCII 2 e ele retorna o respectivo caractere. O ASC é o contrário, você passa o caractere e ele retorna a posição. Agora sim, tinha feito uma pequena confusão já devidamente corrigida. A função len também é muito simples, ela retorna o tamanho em caracteres de uma string passada como parâmetro para ela. Vou fazer um exemplo aqui no VBA. Opa lá. Vamos fazer um pouquinho mais sofisticado assim. Vamos apagar o que nós tínhamos aqui. Dimensionar uma variável, chamar ela de dados texto, como sendo do tipo string. Vou atribuir um valor para ela, dados texto igual. Atribuir um endereço, por exemplo. Avenida Getúlio Vargas, número 1088, São Paulo, SP. Pronto. E posso usar a função len para saber quantos caracteres tem nessa variável aqui. Como é que funciona isso? Message box, a função e o nome da variável, dados texto. E ele vai retornar quantos caracteres tem esse texto aqui. Vamos ver se ele sabe contar, vamos executar. Ele diz, ó, tem 46 caracteres. Agora se eu botar aqui mais alguma coisa, CEP 10.000-015 e executar novamente, antes era 96, agora 46. Agora já passou para um pouco mais, ok? Então, o len simplesmente você passa uma variável para ela e ela retorna o número de caracteres daquela variável. Ou você pode passar diretamente uma string, José da Silva. E ele retorna, tem 13 caracteres, o José da Silva. Então, define
ela retorna a função len quantos caracteres tem em uma string de texto, ok? Vamos para a nossa próxima função, que é a função lcase. Essa função converte para maiúsculos a string que foi passada como parâmetro. Bastante simples de usar também. Vamos aqui no VBA, vou deixar a minha variável como string, vou deixar a variável como está e simplesmente vou fazer o seguinte, lcase e o nome da variável aqui, dados dos textos. A função, que tá difícil, texto. A função lcase recebe o conteúdo da variável dados texto como parâmetro e converte tudo para maiúsculo. Então ela vai exibir para nós aqui tudo em maiúsculo. Perdão, lcase converte para minúsculo. Que tá difícil. Tá? Então, recebeu o valor aqui e converteu tudo em letras minúsculas. Se eu simplesmente trocar o lcase por ucase, aí sim, o case ele transforma tudo em maiúsculos. Tá? O case transforma em maiúsculos e lcase transforma em minúsculos. Ao invés de passar uma variável, você poderia também passar o texto diretamente. José da Silva e Maria. Até vou botar Maria aqui em minúsculo. Maria, vou forçar aqui, Aparecida dos Santos. Vou misturar maiúsculas e minúsculas, tá, pessoal? Para depois a gente ver a conversão. Se eu botar lcase, ele vai retornar toda essa string aqui em minúsculos. Ó, tudo minúsculo. Se eu só trocar o lcase por ucase, ele converte tudo para maiúsculos. Mais duas funçõezinhas bem simples de utilizar. Lcase converte para minúsculas e o ucase converte para maiúsculas. Vamos agora às funções que extraem parte de uma string de texto. A função left. Função left retorna um número específico de caracteres a partir do início. Left é igual à esquerda, então a esquerda, o início do string. É importante salientar que espaços em branco também devem ser considerados. Como é que é a sintaxe dessa função left? A string, que pode ser o nome de uma variável ou a string diretamente, e o número de caracteres que eu quero retornar. Por exemplo, aqui, ó, vamos fazer esse exemplo lá no VBA. Só uma pequena interrupção para dizer que se você estiver gostando do vídeo, não deixe de deixar o teu like, isso me ajuda muito aqui no nosso canal no YouTube. Aí eu me animo e publico mais vídeos. Para receber avisos sobre novos vídeos que são publicados, inscreva-se no canal, tem um botão inscrever-se. E se você tiver dúvidas, sugestões, elogios, críticas, por gentileza, é só usar o campo de comentários abaixo do vídeo. Valeu? Vamos continuar com a nossa aula. Apago o que tinha antes. E ó, opa. Message box, aí eu usar a função left e passo como parâmetro o meu nome completo. O que significa o 5? Que eu quero que ele retorne os 5 primeiros caracteres a partir da esquerda. Então, vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Ele vai retornar exatamente Júlio. Vamos ver se é verdade? Júlio. Aí. Agora, ao invés de 5, se eu quisesse 7 caracteres, ele vai retornar os 5 primeiros Júlio, o espaço em branco conta, é o sexto, e mais a letra C, que é o sétimo. Júlio, o espaço contou como sexto, e o C contou como sétimo. Então, left, a string que eu quero passar, poderia ser o nome de uma variável, e o número de caracteres. Vou declarar aqui uma variável, dimensão x has string, e vou atribuir valor para essa variável x. Avenida da Esperança, número 1457. Pronto. E aí, ao invés de passar a string diretamente, eu passo a variável. Estou dizendo para ele retornar os 7 primeiros caracteres. Primeiro, porque é left, é a esquerda. Então, ele vai começar a contar daqui. Olha lá, Avenida da... Ó, 1, 2, o espaço conta 3. 4, 5, o espaço conta 6 e o E, o sétimo caractere. Ao invés de 7, 15. Os 15 primeiros, ok? Então a função left não tem muito segredo, ela começa a extrair a partir da esquerda.
A função write vai fazer exatamente o contrário. Ela vai começar a extrair a partir da direita, ou seja, do final em direção ao início. Vamos ver alguns exemplos dessa função aqui. Vou aqui da minha macro teste. Agora usando a função write no meu nome. 6 caracteres. Ela vai pegar de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai retornar tist. Vamos ver se é verdade? Aí, os 6 últimos caracteres, porque eu usei write, direita, a partir da direita. Se fosse os 20 últimos caracteres, observem que o espaço em branco também conta para a função. E poderia, ao invés de passar a string diretamente, passar uma variável que contém texto. Os 20 últimos a partir do final. Ó, os 20 últimos a partir do final. Os 4 últimos. Só os 4 últimos caracteres. Ok? Então, duas funções bem simples, não tem muito mistério. E tem uma função, digamos assim, mais genérica, que é a função mid. A função mid ela não começa nem na esquerda nem na direita. Eu passo para ela uma string, pode ser uma string ou uma variável que tem string, uma posição inicial, ó, começa a retornar a partir de tal posição, retorne tantos caracteres. E ela conta essa posição inicial a partir da esquerda. Se eu coloco lá 1, posição inicial, então ela vai iniciar bem no primeiro caractere da esquerda. Se eu coloco 5, ele vai iniciar no quinto caractere. Despreza o primeiro, segundo, terceiro, quarto e começa a retornar a partir do quinto quantos caracteres? Quantos foram definidos no parâmetro n. Vamos ver um exemplo? Aqui. Lá para minha macro teste, vamos testar esse nosso exemplo aqui. Ó, opa! Vou deixar o message box para exibir o resultado. Mid, em qual é a string? Meu nome completo. A partir de que posição? Da 7ª posição, retorne quantos caracteres? 5. Então ele vem aqui e conta, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O espaço em branco conta 6. A partir da 7ª posição, a partir do C, 5 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5. Então vai retornar exatamente César. Vamos ver se é verdade? César. Ah, não, mas eu quero a partir da posição 20 retornar 8 caracteres. Ó, foi lá na posição 20, que é aqui, e retornou 8 caracteres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao invés de passar uma string diretamente, poderia passar uma variável. X, a partir da posição 4, eu quero retornar 10 caracteres. Então, 1, 2, o espaço em branco conta, ele vai, a partir daqui, retornar 10 caracteres. Da esperan. Tá? Então, uma string ou uma variável que contém texto, a partir de que posição, conta da esquerda para a direita, começar e quantos caracteres retornar. Vocês viram que é bonito porque tem uma lógica bem definida, pessoal? À medida que vocês começam a trabalhar com o VBA, fica fácil de entender essa lógica e de usar essas funções. Os mais apressadinhos podem dizer, Júlio, mas esses exemplos curtinhos que tu está dando não tem utilidade, não é um exemplo completo prático. Não, porque nós estamos estudando como funcionam as funções. Pois nós vamos juntar tudo isso em exemplos completos, práticos, para criar funções personalizadas que resolvam problemas práticos no Excel. Mas antes tem que saber como funciona cada coisa, não pode pular direto para lá, porque daí acontece o que acontece muito. Você não se torna um programador, você se torna um pesquisador de código no Google, você pesquisa um código, tenta fazer ele funcionar e fica feliz quando funciona sem nem saber a lógica dele, o que está fazendo. Aí precisa mudar um pouquinho, você não conhece VBA, lá vai pesquisar no Google e tentar novamente achar algo que funcione. Assim, você acha que está ganhando tempo, mas na verdade está perdendo muito tempo, ok? Vamos então, se eu não me engano, agora para a última função, que é a função string. Essa função simplesmente retorna uma sequência de caracteres, um número determinado de vezes. Qual é os parâmetros que tu passa para essa função? O número de vezes que você quer que repita um determinado caractere e qual o caractere que você quer que repita. Ah?
Vamos ver um exemplo aqui do uso da função string. Lá para nossa macro teste. Opa! Apaga o que tinha antes. Eu estou pedindo para ele mandar uma mensagem onde ele vai mostrar 35 vezes o caractere asterisco. O caractere tem que vir entre aspas, tá? Vamos dar um F5? 35 vezes o caractere asterisco. Troquei o asterisco pelo sustenido. O jogo da velha. Aqui. F5, 35 vezes. Não, eu quero que mostre 100 vezes. 100 vezes. Tá? Então, simplesmente isso, a função string. Ela pode ser útil quando você está montando um relatório, uma saída de tela para mostrar umas linhas de divisão assim, entre uma seção e outra para dar um efeito visual. Ok? Acho que com isso encerramos o estudo das funções de texto dentro das funções propostas. Agora, na próxima lição, nós vamos aprender a utilizar algumas funções de data e hora e funções matemáticas, ok? Continuando o nosso estudo das funções. Agradeço imensamente por terem me acompanhado até aqui. Espero que essa lição tenha trazido informações novas e úteis para vocês. E até a nossa próxima lição. Valeu! Que bom que você assistiu o vídeo até o final. Espero que ele tenha trazido informações úteis e que você possa aplicar no seu dia a dia para resolver aí alguns problemas com o Excel. Reforço o convite para você sempre acessar o site juliobatiste.com.br. Todo dia eu publico novos artigos, novos tutoriais, além de ter a nossa loja virtual, onde tem muito conteúdo, excelentes cursos online, e-books, videoaulas e livros sobre Excel, VBA e vários outros assuntos de informática. Conforme prometido, no final do vídeo, eu vou falar um pouco mais sobre a nossa Universidade do VBA no Excel. Para contextualizar, imagina a seguinte situação. Quantas vezes você chegou num ponto em que simplesmente não consegue resolver um problema no Excel? Mesmo dominando fórmulas, funções, mesmo sendo um usuário avançado do Excel, chega num determinado momento em que tranca e você não consegue ir adiante. Isso não é só com você, isso é uma situação muito comum, porque faz parte da curva de aprendizado do Excel. Você aprende o básico, você vai evoluindo para o avançado, você se torna um usuário avançado em fórmulas, funções, mas chega um momento em que simplesmente não tem como resolver determinados problemas. E aí o que que faz? Aí você tem que dar o próximo passo. Nem tudo no Excel pode ser resolvido com fórmulas e funções, e o próximo passo é macros e programação VBA no Excel. Por isso que eu criei a nossa Universidade do VBA no Excel, para ensinar para você desde o básico até a criação de sistemas profissionais e completos com VBA no Excel. Então, para você não passar mais raiva, para você dominar o VBA, e não é difícil aprender VBA, isso é uma promessa que eu faço para você, conheça a nossa Universidade do VBA. Todas as informações nesse endereço aqui sobre a Universidade do VBA. Lá tem a descrição completa, qual o conteúdo que já tem lá dentro. No momento que eu gravo esse vídeo, já tem mais de 400 videoaulas lá dentro. Toda semana eu coloco vídeos novos, gravo e coloco novos vídeos lá. E lá você vai ver a descrição completa, a lista dos módulos e dos vídeos que já tem, como fazer a inscrição, quais as opções de pagamento, parcelamento, tá tudo informado nesse endereço aqui, tá bom? Lá tem também meus contatos, meu WhatsApp, meu e-mail, qualquer dúvida é só entrar em contato. Então, se você quiser dar um passo adiante, acesse esse endereço. Lá eu preparei uma promoção especial com um ótimo desconto e um bônus inacreditável. Dá uma olhada lá. Não vou falar aqui para não ficar me alongando no vídeo. Legal? Mais uma vez, obrigado por ter assistido esse vídeo até o final e até a nossa próxima videoaula aqui no YouTube. Um excelente estudo a todos!